13º salário em 2024, o que eu preciso saber disso? Você que é profissional da RH, DP, escritório de contabilidade, e você também que quer saber um pouquinho mais do 13º salário com base na legislação, com base no que a nossa CLT diz, fica até o final desse vídeo que a gente vai descobrir. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da NIT. Sou o professor Guilherme Borges. Vamos falar de 13º. Gratificação natalina. Já tem bons anos, né, que a gente conhece essa gratificação. Não tem muita mudança, mas, porém, entretanto, como é uma vez no ano só que a gente vê, a gente esquece algumas questõezinhas importantes, alguns detalhes e dúvidas sempre voltam à tona nesse período, né, festivo aí de reta final do ano, né? Então nós vamos entender um pouquinho com mais detalhes aí sobre o 13º. Profissional do DP precisa conhecer isso aqui de cabo a rabo, viu, gente? Precisa saber como fazer os cálculos, como estudar um pouquinho mais para poder se antecipar, para poder organizar a sua folha de pagamento. Então, você profissional do DP tem a responsabilidade na sua mão, porque errando nisso aqui, a empresa pagando a mais, né, um prejuízo que pode acabar, né, tomando e saindo também, né, do seu bolso, entre aspas, né, da sua responsabilidade, né, se você faz isso de maneira errada também. Então fica ligado nisso. Vamos lá. Bom, então o que eu preciso entender sobre o 13º? Primeiro, a gente precisa entender que tem uma lei que rege essas informações, na verdade, é a CLT e algumas leis específicas também que vão trazer alguns detalhes. Lei 4.090 de 62, 4.749 de 65, Decreto 57.155 de 65, que traz regulamentação. O inciso 8º do artigo 7º da Constituição Federal de 88 também traz esses detalhes com relação ao 13º. A CLT, entre outros artigos, mas esses aqui são os principais para você poder se basear com base. Se você tiver alguma dúvida, precisar de orientação da legislação, tem aqui para você poder dar uma olhadinha, tá? Então, primeiro a gente precisa entender que é um direito de todos os trabalhadores que são regidos pela CLT. Tem alguns específicos, o safrista, né, que tem uma lei própria. Beleza? Ele vai ter também ali o direito dele. A gente tem a doméstica ela tem lei própria, tá? Ela não se enquadra 100% na CLT, ela tem uma lei própria e ela também tem os seus direitos. Por isso que é importante conhecer a fundo os detalhes de cada legislação, cada caso específico, para você não errar na hora de fazer o cálculo, tá? Mas aqui os direitos dos trabalhadores que são regidos pela CLT, todos eles têm direito, urbanos, rurais, entre outros, ok? Trabalhador sem vínculo, normalmente, o que eu coloquei normalmente? Vai ter algumas exceções, tá? Mas normalmente, na maioria dos casos, não tem direito, tá? O estagiário não tem direito, o autônomo não tem direito. Ah, mas no contrato dele fala de uma bonificação. Não, mas não é o 13º. Você tem a bonificação lá, vai ter que enquadrar conforme o contrato dele. Mas o contribuinte individual, de maneira geral, ele não tem direito, tá? No caso de demissão por justa causa, também perde o direito do 13º, tá? Em casos graves aí que dê motivo à demissão por justa causa, ele perde também os direitos de 13º, tá bom? Quais são as formas, Guilherme, de pagamento? Quando a gente fala de forma de pagamento, a gente tem que entender que é separado em alguns momentos aí o 13º. A primeira parcela, ela vai estar ali entre fevereiro até o dia 30 de novembro. Então você tem esse prazo máximo. Por que não janeiro? Porque janeiro é o prazo para a pessoa fazer a opção ali se ela quer receber nas férias. Mas essa é o que a lei traz. A lei traz fevereiro até novembro. Mas, Guilherme, pode receber lá em fevereiro? Depende da política da empresa, depende dos pagamentos das férias, né, se vai ser na primeira parcela ou não. A segunda parcela, ela tem até o dia 20 de dezembro. Então aqui tem um detalhe importante, profissional do DP, profissional do RH, você que atua na área aí. Olha só, primeira parcela até novembro, segunda parcela até dezembro. Então aqui tem um quebra-cabeça. Se é até dezembro a segunda parcela, eu posso pagar tudo na segunda parcela? Não. Você tem que pagar a primeira parcela até o final de novembro. Não pode pagar tudo depois de novembro. Porque a primeira tem que sair até novembro, tá? Então aí não tem essa aqui é um detalhe que precisa ser. Posso antecipar tudo aí? Sim. Só não pode pagar tudo em novembro. Mas se você quiser antecipar, sim. Só que tem que ficar ciente de um detalhe, tá? A pessoa vai antecipar lá em julho. Eu acho que fere o objetivo da lei, tá? No meu entendimento, fere o objetivo da lei, que é gratificação natalina. Tem vídeo que roda aí, né? Obrigado, natalina. Então é uma gratificação natalina.
Então a gente precisa ficar ciente disso, ok? Por exemplo, o empregado recebe aí R$ 2.000. Eu estou dando um exemplo aqui. A primeira parcela vai ser R$ 1.000 que ele vai estar recebendo, ok? A segunda parcela é R$ 2.000 que ele recebe, porém desconta a primeira parcela com encargos também, tá? Sobre o valor total é descontado os encargos e também a primeira parcela que foi paga. Tem que ser sempre 50%, a lei não fala. O primeiro percentual pode ser inferior, mas o normal, que maioria das empresas, eu acho que eu vi uma ou outra que faz menor ali, mas o normal é 50%, tá? Por isso que a gente sempre fala primeira parcela, segunda parcela, mas já entendendo que é 50%, metade do valor, tá? Ó, aqui eu separei, se não me engano, são umas 8 ou 9 perguntas. Vou passar para você, mas é extremamente importante você entender que você precisa estar capacitado para estar fazendo essas informações, para não deixar correr em risco aí o que a empresa está, né, pagando para os colaboradores, pagando errado e tudo mais. Tanto é que eu tenho um vídeo separado aqui para vocês sobre média também, tá? Aqui no canal do YouTube, média, de como fazer esse cálculo. Mas vamos entender essas principais dúvidas que provavelmente você deve ter alguma delas aí. Primeiro, pagamento integral é permitido em dezembro? Reforçando então esse detalhe, né? O pagamento integral ele é permitido novembro, outubro, final do ano, tá? Porque eu falei do entendimento da lei. A lei é uma coisa, não tem gratificação natalina, eu não vou pagar integral antes, né? A não ser que ocorra alguma situação específica aí. Mas o pagamento integral não é permitido em dezembro, tá? No caso, você tem que pagar a primeira parcela em novembro. Pode ser integral antes, em novembro? Então, outra dúvida que eu tinha até colocado para vocês. Sim, pode ser integral sim em novembro. Aí tem que tomar cuidado só com o e-social, né? Saber informar esse detalhe aqui para o seu e-social. Os sistemas hoje em dia estão preparados. Inclusive, para quem é aluno nosso aqui, da nossa formação de especialista, tem um módulo de 13º para você, tá? Se você está acompanhando aqui aluno, tem um módulo lá dentro, inclusive, né, com essas informações, mas mais extensas, tá? Mais detalhes, mais casos específicos. O empregado pode escolher o mês do adiantamento. Gente, isso aqui é muito comum para a questão das férias, né? Ah, eu estou tirando férias. Posso escolher qual que é o mês que eu vou receber o adiantamento? Se você fizer a solicitação em janeiro do ano, você pode escolher sim. Tá? Você faz solicitação por escrito, a empresa acata, deve acatar. Depois de janeiro, fica a critério da empresa. A empresa vai estar desenvolvendo, vendo a melhor forma para ela, tá? Quem pode receber o adiantamento em férias? Aquele que fizer a declaração por escrito, tá? Em janeiro e entregar para a empresa. O FGTS é apenas na segunda parcela? Não, tá? O FGTS é nas duas parcelas. A empresa precisa pagar tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Agora, INSS, Imposto de Renda, os descontos são na segunda parcela, tá bom? Outras dúvidas, como funciona para quem tem menos de um ano? Vai entrar o cálculo proporcional. Lembrando que para você ter direito a 1/12 avos, né, de 13º, você precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele mês, tá? Então precisa fazer a conta, tem que bater, tem que dar 15 dias. Ah, entrou tal dia lá, dia 18, por exemplo, trabalhou 14 dias, 13 dias, não tem direito àquele mês. Faltou tanto tempo, se não trabalhou 15 dias no mês, não tem direito. Ficou afastado pelo INSS tanto tempo, se ficou afastado também não tem direito, tá? Tem que ter trabalhado, né, para poder receber. Então, dependente da situação, tem que ter esse mínimo de dias para ter direito a um AVO. É o que eu acabei de falar. Para quem ficou afastado, o afastamento ele vai entrar nessa contagem proporcional também, tá? Então aí tem que verificar qual foi a data. Deixa certinho, fica afastado tanto tempo, mas às vezes você tem direito a um ou outro, a empresa precisa verificar isso, o profissional do DP precisa verificar isso também. Então se você ficou afastado, veja qual foi a data do afastamento, parte da empresa é pago, tá? Se dentro desses 15 dias, do INSS já não, tá? Em caso de rescisão antes de dezembro, pessoal, em caso de rescisão antes de dezembro, é proporcional também. Foi feita a rescisão ali, tanto o pedido de demissão quanto sem justa causa, términos de contrato, entre outras informações. Foi antes de dezembro, ele vai ser um cálculo proporcional, de janeiro a dezembro, tá bom? Uma outra pergunta, as faltas influenciam no 13º? Se você faltar muito no mês, sim, vai influenciar. Aí tem o que eu acabei de falar, tem que ter pelo menos trabalhado 15 dias. Faltou o mês todo, perdeu o direito daquele mês de 13º, tá? Se houve alteração salarial em dezembro. Isso aqui é uma pergunta importante. Como é que fica o 13º se teve alteração salarial em dezembro? Você pagou a primeira parcela em novembro, o salário era 1.500, por exemplo, e em dezembro aumentou para 2.000. O 13º vai ser sobre 2.000,
tá? Na segunda parcela. Ah, mas eu paguei a menor. Não, você vai estar pagando agora o integral correto, 2.000, menos a metade de 1.500 que foi pago em novembro. Então aí vai estar tudo certinho, vai estar alinhado, ok? Então eu sei que é bastante informações, assim, detalhes, mas aqui eu quis separar as principais dúvidas, não fazer um vídeo também muito longo, muito extenso, para você não ficar procurando aí várias informações. Então aqui está as principais perguntas, né? Manda para aquele colega do DP, manda para aquele colega do RH, que às vezes está perdido nessas informações, para ele poder também se atualizar, ok? Espero que você tenha entendido, eu te vejo no próximo vídeo.